Olá, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tá me Tudo ouvindo bem? bem? Tô sim. Você tá me ouvindo bem? Tô sim, tô sim, tô sim. O pessoal tá chegando pra gente começar. Tá Boa jóia. noite, pessoal. Boa noite a todos. Acho que já dá pra gente começar, já tem um certo público. Gente, a gente vai estar dando início aqui à nossa live. A gente está iniciando uma série de lives voltadas à profissão gestor de resíduos. E na nossa primeira live a gente vai começar com clínicas veterinárias. A gente está com a nossa convidada, a Viviane Degani, que eu vou pedir para ela estar se apresentando para vocês, falando da formação dela e da experiência dela na área. Oi, gente, boa noite. Como a Eva me apresentou, eu sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado e doutorado na área de biologia. E hoje, né, sou professora associada da Universidade Federal Fluminense, ministro aulas de anatomia no departamento de morfologia do Instituto Biomédico e contribuo como médica veterinária no Hospital Universitário Firmino Marco Filho, tá? Que é o nosso famoso VET-UF. E eu, então, participo lá na preceptoria do serviço de clínica cirúrgica e oncológica veterinária. E, assim, sou formada há 21 anos, né? E, assim, posso dizer, inclusive, né, que a minha vivência em veterinária é muito anterior a isso, porque eu sou terceira geração de veterinária, eu sou neta de veterinária, filha de veterinária, então acaba que há muitos anos, desde pequena, né, eu convivo nesse meio, principalmente na parte, né, de pequenos animais, então nas clínicas veterinárias. Então, assim, um pouquinho de vivência com isso eu tenho. Bastante experiência. Viviane, para a gente começar a falar da parte de gestão de resíduos, fala um pouco assim do que você já viveu em relação a isso nos ambientes que você trabalhou, até mesmo na parte da universidade, porque pela política nacional, né, de resíduos sólidos, a parte da gestão de resíduos envolve um PGRSS, que é um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde para as clínicas veterinárias. Então, fala um pouco de como, na prática, isso realmente acontece nas clínicas veterinárias. Na realidade, a veterinária ela vem evoluindo, né, em vários setores, né? E um dos setores em que ela evoluiu muito ultimamente, né, começou a ter preocupação com a parte de biossegurança, e principalmente quando nós, veterinários, fomos inseridos no, no, no programa de saúde única, né, do governo, então, onde a gente faz parte, né, desse cuidado, saúde ambiental, saúde do homem, saúde animal. Então, é um tripé que hoje a gente trabalha. E aí, a partir do momento em que nós somos conhecidos, né, como profissionais da área de saúde e que precisa, né, se envolver nisso, a gente também foi se adaptando a essa questão, porque a nossa formação muito lá atrás ainda era muito carente nesse aspecto. Então, a gente foi começando a adaptar várias coisas, né?
se especializar nisso, né? Hoje a gente tem uma gestão de biossegurança e de cuidados, né? Muito importante, e aí você falando de resíduos, é isso, né? A gente está evoluindo nisso. Vou te falar que há muitos anos atrás isso não era nem pensado, né? Não fazia parte da nossa vida, não havia essa preocupação. A preocupação mínima era ter condições sanitárias de funcionamento. Mas não preocupação de que resíduo que era produzido, como esse resíduo era descartado. Isso nunca foi algo assim abordado ou efetivamente pensado. A partir do momento que a gente, talvez 10, talvez um pouco antes, né, 15 anos, é que esse cuidado começou a gente entender que o cuidar de um animal envolve muito mais do que somente atender o animal, né? É a conscientização do tutor, é a conscientização da equipe com a qual você trabalha, né? É o seu próprio preparo, é o seu próprio cuidado com você e com os outros. Então, isso foi uma mentalidade que foi mudando, que em parte também começou a se perceber que um bom gerenciamento, né, de qualquer clínica, em qualquer situação, um bom gerenciamento vai fazer você economizar, né? Financeiramente isso impacta. E aí eu acho que isso também ajudou nesse aspecto. Mas, assim, se você for parar para pensar, a nossa formação, ela ainda demanda mais aprofundamento nessa parte. A gente é formado ao longo da faculdade, mas a gente não é, assim, não existe essa preocupação, entendeu? Você comentou que você começou a verificar, né, que as coisas foram mudando de uns 10, 12 anos para cá. Coincide com o período de implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi em 2010. E você também comentou sobre a cartilha de 2019, que foi um guia para o PGRS das clínicas veterinárias, né? Em 2019, né, o Conselho Federal de Medicina Veterinária lançou a primeira cartilha, né? Ela já foi até atualizada um pouco, mas foi mudado muito pouca coisa. Foi um guia simplificado, mas já chamando a atenção, né, dessa necessidade de preocupação, né, das clínicas veterinárias terem o seu próprio, né, PGRS. Então, foi um alerta, tá? Para que a gente tinha que começar a fazer isso de uma forma mais organizada, mas assim, na prática, talvez só grandes clínicas consigam ter um plano de gerenciamento de resíduos, tá? Assim, a gente pode falar do hospital, né, com relação a esse plano, até porque a gente está dentro de uma instituição, né, então isso também a própria instituição já tem isso, mas é uma coisa que eu acho que vem evoluindo ainda. Não é uma realidade. Vou te dizer que 100% tem. E assim, só chamando a atenção, né, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010, onde muitas questões foram alteradas, intensificou a cobrança, né, pela questão dos resíduos, e a cartilha de 2019 a gente ainda tem bastante coisa a caminhar, né? Então é uma área que realmente é como você falou, como se não tivesse o hábito, né? Não tivesse ainda na rotina das clínicas, dos profissionais, determinados cuidados, determinadas práticas, então demora um tempo até as coisas serem implantadas, enfim, e virar realmente uma rotina, né? Na realidade, as coisas de forma muito empírica, né? Assim, a gente faz, mas a gente às vezes nem sabe por que a gente faz, a gente não tem uma organização para isso, né? Ou se faz da melhor forma possível, né? Enfim. Exatamente. E aí a gente também entra num outro ponto que a gente conversou sobre a fiscalização, que fala um pouco sobre essa parte.
Assim, a fiscalização, né, das clínicas, de uma forma geral, ela é realizada pela vigilância sanitária, né, e pelo conselho de classe também, né. A frequência é muito, são muitas clínicas, muitos escritórios, muitos pet shops. E aí isso demanda, assim, tem braço, né, uma fiscalização tão acirrada, assim, tão frequente quanto de repente se deveria ter. Mas esse trabalho é feito, né? Aí depende muito da região que você está, né? Talvez em áreas com menos veterinárias, a fiscalização pode ser realizada com mais frequência. E em grandes centros, com certeza, é necessário ter mais braços para que isso consiga funcionar com mais regularidade. Muitos, mas ela existe, né? E assim, não tenho conhecimento de como a questão do resíduo tem sido abordado atualmente pela vigilância e pelo órgão de classe. Tá? É porque não sofremos de fiscalização recente, enfim, até colegas assim, comenta isso, mas acredito que esteja, né, sendo uma coisa que pelo menos começa a ser cobrada para ser até utilizada, né? Para as pessoas também começarem a tomar ciência disso. Até a Cristiane colocou aqui, né? A falta de fiscalização colabora com essa demora, né? Em se adequar da parte do plano de gestão, de gerenciamento, né, de resíduos. E você até comentou aqui do conselho, a frequência pode ser em torno de uma a cada 3 anos, né? Dependendo da região e da demanda, sim, porque muitas das vezes é trabalho por demanda, né? Então, tenho demanda para tal lugar e vou lá e faço a fiscalização daquele lugar. Então, ou quando um negócio é aberto, enfim, aí, né? Mas isso demora um certo tempo. Existe um certo tempo para que isso possa acontecer, porque não se tem braço, né? Não tem pessoas em quantitativo suficiente para manter uma fiscalização assim tão. E a partir do momento que a clínica, né, está ok, né, ela também demanda também tantas fiscalizações frequentes, né? Aí a gente também comentou sobre a instrução dos médicos veterinários, né, sobre essa área de gestão de resíduos, como eles são instruídos, que nível de entendimento eles têm, e também sobre o curso de biossegurança. A questão assim, né? O quanto a gente tem de conhecimento de gestão de resíduos na nossa formação, na realidade a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo. Nos ambientes em que a gente frequenta, como quando estagiário, né? Então essa formação é impactada de um para o outro. É lógico que em aulas e quando a gente vai a laboratórios, enfim, né? Todo esse conceito de biossegurança é transmitido para a gente de forma frequente e ao longo de todo o curso, tá? Mas, assim, falando especificamente de resíduo, é uma formação que a gente, na realidade, vivencia mais na prática, né? Do estágio e de acordo com o funcionamento do local. Então, às vezes até pode ser ensinado e passado informação errada, né? Se essa gestão de resíduo for mal feita, né? Naquele local específico. Porque realmente dentro da nossa formação é um tópico, é uma coisa que é comentada e tudo mais, dentro, né, do conceito de biossegurança e tudo mais, mas não é algo que a gente reforce o tempo todo, né? Mas, assim, uma coisa que veio muito e vem sendo muito importante, né, é essa nossa conscientização com relação aos cuidados de biossegurança que a gente tem que ter. E aí, assim, a gente pode falar, né, que lá na universidade a gente consegue dentro, junto com o programa de residência, né, multiprofissional que ocorre lá, em medicina veterinária, a gente consegue disponibilizar, né, um curso
de formação em biossegurança, e aí a gente aborda todos os aspectos da biossegurança, inclusive a gestão de resíduos, né? Justamente para que o residente, a gente troca de residente cada ano a gente está trocando uma turma de residentes. Então é importante que ao longo desses 2 anos que eles vão ficar com a gente, eles consigam, né, desempenhar e de uma certa forma, né, eles acabam colocando todas essas questões em prática e levando isso para a vida profissional deles. Então, de uma certa forma, é plantando a sementinha para que lá na frente, né, a gente possa ter profissionais que tenham muito mais consciência de como as coisas devem ser feitas. Né? Com certeza. Isso é muito importante. O problema, às vezes, é que o curso ele é dado para residentes, né, para os profissionais de limpeza, para os demais profissionais que trabalham do hospital. E é importante, né? Agora, cada um tem a sua, né? Ele é adaptado para cada nível também de escolaridade, né? E de entendimento, né? Dentro da sua área de trabalho. Sim, sim. E o foco acaba sendo assim, os cuidados com os materiais perfuro-cortantes, desinfectantes, e como a gente conversou, mas muitas vezes na hora do descarte pode acontecer algum desvio, alguma falta de atenção, por ainda não ser uma rotina tão intensa, com uma cobrança tão intensa também, né? Então é um trabalho de formiguinha para mais na frente a gente ter uma consciência maior. E falando sobre isso também, a gente entra no outro ponto, que é em relação aos tipos de resíduos, né? Quais resíduos seriam os mais comuns, assim, para que um profissional da área da veterinária precisa administrar, tem no seu dia a dia ali, como manuseio, contato? A gente, assim, uma vivência diária, né? Os perfuro-cortantes, né? Porque a gente administração de medicamentos, né, acessos que a gente realiza o tempo todo. Então, a gente realmente utiliza muito materiais perfuro-cortantes, materiais descartáveis, né, de uma forma geral, luvas, seringas, enfim, né. A gente utiliza muitos medicamentos, né, e vacinas, né, na nossa rotina também são realizados, dependendo do local e do tipo de atendimento especializado que tenha, também pode ser manipulado quimioterápicos, né? Dependendo também da estrutura que a clínica tenha, né? Se ela tem a possibilidade de ter um laboratório de patologia clínica também, existem resíduos químicos, né? De uma forma com bastante frequência. Né? Então, e os biológicos de uma forma geral, né? Os infectantes de uma forma geral, né? Que vai desde do jornal, né? Ou do tapete higiênico do animal até, né? O própria carcaça de animal, enfim. Então a gente tem cadáver, né? Isso. Então a gente tem bastante, assim, a gente na realidade acredito que a gente transite, né, em todos os resíduos possíveis, né, de se ter. A gente transita bastante nesse universo, né? Desde os mais comuns, resíduo perigoso, né, que envolvem os resíduos químicos, resíduos biológicos. E como é que esse acondicionamento, o armazenamento, até vir alguma empresa para fazer a coleta, né? Onde esses resíduos ficam, como são acondicionados, é uma área isolada? Fala um pouco dessa parte de onde é armazenado o resíduo. O ideal, né, que as clínicas veterinárias tenham um ambiente próprio para armazenamento, né, que a gente pode chamar de expurgo, assim, e é onde a gente vai conservar esses materiais, por exemplo, os químicos, né, dentro de aqueles que não possam ser imunizados, como é que eu posso dizer? Bloqueados, né, com o uso de outros reagentes e tal, que possam ser eliminados, neutralizados, isso a palavra me faltou. Neutralizados, eles são acondicionados dentro de frascos, enfim, dentro da determinação, né, com
com rótulo dizendo o que é, quanto tempo, né? Isso deve ser mantido ou em prateleiras ou dentro de caixas, enfim. Os resíduos biológicos, normalmente, né, são, dependendo do resíduo biológico, logicamente, né, alguns resíduos vão para o saco branco e aí podem ser descartados a posteriori na coleta apropriada para isso, né, que existe uma coleta própria para isso, e algumas vezes eles podem ser congelados e mantidos em freezers até que possa ocorrer essa coleta. Os perfurocortantes são mantidos nas caixas, né, os descarpac, normalmente utilizados para isso, e são armazenados esses descarpacs também nesse local, em prateleiras, né, de forma organizada, para que possa ser facilmente retirado. Não lembro se faltou alguma coisa. Assim, o geral... Conversou sobre não ter mais o radioativo. De uma forma geral, a gente não tem mais o radioativo, assim, na grande maioria dos locais, tá? Não tem mais o radioativo. Hoje em dia, a gente tem na veterinária centros de diagnóstico por imagem. E aí, esses centros de diagnóstico por imagem, eles acabam, né, ficando muito mais com essa parte radiológica, radioativa, né, que sempre foi uma grande preocupação nas clínicas veterinárias, né? Porque justamente, imagina, antigamente aparelhos, né, outros tipos de aparelhos e tudo mais. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia, né, que permite com que a gente trabalhe com muito mais segurança, né, sem também uso de tantos resíduos químicos para fazer, né, a revelação. Então, assim, isso tudo mudou muito, né? Hoje em dia a gente está muito mais com digital, né? E aí esses centros que acabam tendo tudo isso muito mais voltado, né, para esses resíduos propriamente. A gente não manipula resíduos, por exemplo, nada que seja radioativo, né? Nenhum tipo de corante, enfim, de corante não, né? Mas de aquilo que a gente introduz, né, para fazer às vezes algum tipo de procedimento em tomografia, ressonância, a gente não utiliza assim numa rotina. Então, é uma preocupação a menos. Isso é uma coisa que as clínicas foram abrindo mão realmente ao longo do tempo, né, para fazer. A gente no hospital, a gente faz somente ultrassonografia e a radiologia, que é digital. Então, a gente realmente não lida com esses contrastes, né, e com esse tipo de material. Mas fica muito restrito a esses centros. E isso é um ponto positivo tanto para o veterinário, que vai estar menos exposto, e também para a geração de resíduos, né? Que é menos um tipo de resíduo perigoso que vai estar sendo gerado. Você também comentou sobre a questão dos medicamentos vencidos, porque há um controle muito grande sobre os resíduos químicos, sobre os resíduos infectantes, biológicos, mas em relação aos medicamentos vencidos, é uma questão que ainda precisa avançar, né? Eu acho que é um pouco cultural, né? As pessoas ainda, até nas suas próprias casas, né? De repente ainda não têm essa consciência de pegar o medicamento, levar para uma farmácia para ser descartado, né? E é uma coisa que a gente realmente talvez ainda tenha que evoluir bastante nesse sentido, né? Até por total desconhecimento. A questão, assim, a gente às vezes associa o químico só ao material, né? Que a gente está usando, um reagente, alguma coisa assim. E realmente, né, os comprimidos, os antibióticos, e aí vem a parte de resistência bacteriana, que para a gente é tão importante. Enfim, a gente realmente tem que ter um controle melhor disso, né? Assim, a veterinária como um todo. A gente melhorou muito com relação a isso quando a gente também reduz, né? A gente já pensa no tratamento e deixa sobrar cada vez menos fármaco, né? Tenta aproveitar ao máximo aquele fármaco e não deixar sobra de fármaco. Até porque a gente tem alguns problemas de automedicação, né? Como tudo acontece. Então, é algo assim que a gente tem procurado, né? Controlar também. Fora o uso consciente, né? De todas essas medicações.
Então, mas é algo que a gente precisa evoluir sim, porque é um resíduo que, de forma mais rotineira, vai para o lixo comum, né? Não é algo que realmente as pessoas atentem em fazer uma separação. Como se você fosse, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Os quimioterápicos não. Assim, você pensa em quimioterápico, você pensa numa destinação mais apropriada para ele, né? Mas às vezes um comprimido realmente vai parar no lixo, né? No lixo comum. É, e é o que é complicado, porque não deixa de ser um resíduo químico e tudo que é colocado no lixo comum vai para um aterro e o aterro classe 2, ou seja, de resíduo não perigoso. Então ele não tem a estrutura, ele não tem o preparo adequado para receber um resíduo contaminado, para receber um resíduo químico. Então é um controle que realmente a gente tem que evoluir, tem que caminhar para poder atender, né, a norma e também não gerar uma possível contaminação ambiental, algum problema maior. Tem até uma pergunta aqui que envolve também a questão de aterro, da Esmeralda. Sou engenheira ambiental, tenho uma dúvida sobre os aterros sanitários e neles tem muitas cidades deixando alguns materiais expostos. Como fazer que a prefeitura cumpra? Então, na verdade, cada estado do Brasil ele tem um órgão ambiental que é responsável por tudo que acontece ali no estado. E também muitas questões da parte ambiental variam de estado para estado. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem o INEA, e as prefeituras prestam conta ao INEA, né? Ele é o órgão estadual fiscalizador, e também a nível municipal tem as secretarias de meio ambiente. Então, assim, caso a prefeitura esteja fazendo algo indevido, enfim, descartando um resíduo no local errado, cabe uma notificação junto ao órgão ambiental, um pedido de fiscalização, enfim. Mas isso varia de estado para estado. E também em relação a aterros e lixões, é uma questão que está amadurecendo bastante, porque apesar da política nacional de resíduos sólidos já ter determinado um prazo para o fechamento dos lixões, esse prazo, desde 2010, vem sendo renovado e renovado e renovado. Então, é uma questão que realmente é um pouco mais complicada. Mas, de qualquer forma, o importante é sempre, em casos, né, de uma possível não conformidade, estar em contato com o órgão ambiental. A Luciana também falou, nesta época de grande valorização dos pets, é muito interessante saber sobre a gestão de resíduos em hospitais e clínicas veterinárias. Foi o que a gente conversou, né? Que a gente está num processo de grande mobilização, de adoção de animais de rua, castração de animais de rua, e também essa questão dos cuidados ambientais voltados ao atendimento médico, né? Também ser mais valorizado, ser colocado com mais importância, né? A gente infelizmente ainda trabalha muito com o atender, né? A gente fica muito preocupado em curar, né? A gente acaba não, às vezes ainda, né, deixando um pouquinho a desejar nessa outra parte. Mas a gente evoluiu bastante, tenho certeza disso, e estamos caminhando cada vez a passos largos, né, em melhorar isso. Eu acredito nisso. Tem uma pergunta aqui da Cristiane. Os laboratórios recolhem os medicamentos vencidos das clínicas? Não, né? De uma forma geral, não. Não. De uma forma geral, não. O que acontece hoje nas clínicas, né? A gente observa que, de uma forma geral, todo mundo trabalha com um programa de gestão, né? Administrativo. E aí, com isso, você passa a ter um melhor controle do seu estoque. E aí, com o melhor controle do seu estoque, você acaba, né, consequentemente, trabalhando com menos resíduo do vencimento, né? Porque, na realidade, tudo se transforma em perda econômica. Então, o que muitos colegas fazem, e a gente, né, é um mundo que a gente brinca que é um mundo bem pequenininho. Quase todo mundo se conhece muito, né? Então, assim, quando algo está para vencer, ou se alguém tem necessidade,
um outro colega está sempre avisando, ainda mais agora com a facilidade do WhatsApp e tudo mais, clínicas parceiras, né? Hoje em dia a gente tem algumas clínicas que têm várias filiais, então isso tudo é de forma a ser aproveitado ao máximo, né? Tentando não ter desperdício mesmo. Foi até o próximo assunto que a gente ia falar, que uma das práticas previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, na verdade, a prática prioritária, né, seria a não geração, né? Evitar a geração de resíduos, minimizar a geração de resíduos. E no ambiente de clínica veterinária, duas ações contribuem bastante, tanto para o lado financeiro quanto para evitar a geração, que é o controle de estoque, onde você consegue evitar desperdícios, ter um controle maior do que você já tem em estoque para não comprar em duplicidade e aumentar o risco de vencimento de algum produto, de algum medicamento, enfim. E também a padronização de alguns procedimentos médicos, onde você acaba tendo um controle maior dos materiais que são utilizados por atendimento, enfim, para também ter um controle maior de possíveis falhas, de possíveis desvios, que vão gastar mais material e também gerar mais resíduo, né? Então, vamos falar um pouco dessas práticas. Assim, acaba que o estoque eu acabei comentando, né? Então, de uma forma geral, a gente trabalha hoje com o programa, graças a Deus, está tudo muito informatizado, e aí isso facilita bastante a gestão. A gente, assim, no nosso hospital, como é universitário e tudo mais, a gente consegue ter uma farmacêutica, né, que fica lá e que faz todo esse controle de estoque, de medicação, e assim, a gente fica muito atento a isso. Porque já houve no passado muito desperdício, né? E desperdício não só de dinheiro público, mas desperdício, assim, a gente não é rico, né? Então a gente não consegue fazer. Quando não tem, não tem. Então é importante a gente cuidar do quando tem. Com relação aos protocolos, né, operacionais, eles são muito importantes. A gente cada vez mais vem instituindo em todos, né, em todas as etapas, né, do nosso atendimento e formação até das pessoas que participam do atendimento também, tá? Agora, aí depende um pouco, né, da formação do profissional. Assim, um profissional que tenha mais aptidão, né, que já esteja melhor, né, formado, mais experiente naquele procedimento, ele com certeza vai ser muito mais econômico, né? Não só econômico no gasto, né? Mas acaba na geração de resíduo propriamente. Aquele que ainda está em formação, ele tende realmente a gastar mais, né? Mas isso também é algo que é tolerado até um determinado ponto, né? Então, por questões óbvias, assim. Por exemplo, eu não posso funcionar um animal 20 vezes, eu tenho um limite, né? Eu posso tentar funcionar até tantas vezes, né? Até porque também não tem tantas veias periféricas assim no corpo para eu poder fazer. Sim. Então, assim, a gente tudo tem um certo limite de gasto, de uso, né? E é uma coisa que a gente sempre procura levar, né, na formação, realmente cuidar do paciente. Então, assim, a gente tem que ter carinho, cuidado, né, e tentar não prejudicá-lo, né? Então, também é um objeto de experimentação, né, de forma, né, que você possa fazer tudo. Mas, assim, de uma forma geral, todos os locais e grandes clínicas veterinárias, elas trabalham com muitos profissionais diferentes, elas têm sempre um protocolo, né, de operação padrão. E assim eles vão, é lógico, com alguma flexibilidade para uma coisa ou outra, mas de uma forma geral sempre trabalham. Sim, e é o que a gente conversou. Essas duas medidas que impactam na não geração, na redução da geração, acabam sendo mais rotineiras, né? Porque também impactam no lado financeiro. E como você falou no hospital escola, acaba gastando mais, porque é um momento ali que o aluno ele tem uma certa tolerância de errar, ele está aprendendo.
né? E aí é muito importante também, nesse momento da conscientização, não só para monitorar a performance dele, para ele ir evoluindo, né? Mas também para ele ter essa consciência. Poxa, além de estar estressando o animal, de estar fazendo o mesmo procedimento várias vezes, eu vou estar tendo uma performance ruim e vou estar gastando mais resíduos, né? No final, eu vou estar gerando mais resíduos. Então, é importante também a gente ter essa consciência. E aí, voltando um pouco para essa parte, né, das dificuldades, a gente conversou um pouco sobre a rotina no ambiente, né, das clínicas, no hospital, que tem algumas dificuldades no dia a dia, seja com a equipe da limpeza, seja com os profissionais, no caso da equipe da limpeza, de estar atento aos cuidados, ao uso de EPIs. Fala um pouco sobre essa parte. Assim, hoje a gente tem dificuldades em todos os níveis, logicamente, né? E como eu disse, assim, na nossa formação, a gente que é mais antigo, a gente pouco foi formado nesse sentido, né? Os profissionais mais novos, eles são mais assim, tiveram essa oportunidade maior. E aí começa e esse entendimento que essa formação ela tem que ser da equipe, né, como um todo. E a equipe ela vai desde o profissional, o enfermeiro, o auxiliar que está ali limpando, né? E é uma questão complicada porque muitas, assim, você tem que passar essas informações em níveis diferentes, né, para que ele consiga entender. Você tem que fiscalizar isso o tempo todo para que ele, porque muitas vezes essas pessoas não têm, em algumas circunstâncias, as pessoas têm essa consciência consigo, né, na sua casa, então às vezes ela não consegue entender o quão importante é você ter determinados cuidados, realmente, em usar o EPI, né, já houve tempos, há muito tempo atrás, que eles queriam usar chinelo, sabe? Não queriam botar a bota para sua própria segurança, porque é chato. Então, assim, essas coisas a gente vai trabalhando, e aí você tem que começar. E aí também, ao mesmo tempo, a imposição, ela é problemática, né? Você também tem que saber falar, conversar, fazer ele entender o quão importante essas coisas são. Então, dentro da nossa realidade, é um setor, a parte de limpeza, ela é um setor mais difícil, né? De você preparar, né? E você realmente tem que, às vezes, identificar as pessoas que conseguem, de repente, se destacar nisso para ter cuidado com alguns resíduos especiais. Ou então deixar cargo de pessoas que efetivamente consigam entender isso, né? Uma formação, de repente, um pouco acima, para realmente lidar com isso. Porque dependendo do resíduo, é muito perigoso para ele. E eles não têm muita noção mesmo, né? Eles acham que não aconteceu nada, né? Não é nada demais. E ainda tem muito esse conceito de que o animal não transmite nada, assim, sabe? Ah, não tem risco. Assim, posso me espetar com uma agulha, mas não tem problema, não vai me passar AIDS, não vai, sabe? Ainda tem, a gente ouve essas coisas, sabe? Então, assim, tem um pouco essa cultura ainda, né? O animal ainda não é um veículo de transmissão. E aí, esse pouco cuidado com o resíduo, e são as pessoas que acabam lidando mais com os resíduos. E é por isso que a gente tem que estar sempre insistindo, fiscalizando, insistindo, ensinando, né? E todo funcionário novo você tem que voltar a ensinar, porque não adianta, assim, aquele nasceu sabendo, não, isso não funciona. E assim, é o que você falou, tem resíduos que você tem que ter muitos cuidados especiais.
você pode se contaminar de alguma forma, você pode se machucar, se cortar, né? E aí, o ter cuidado, né, o se preparar demanda tempo. E aí, às vezes, eles falam, poxa, se eu for ali rapidinho, não vai acontecer nada. Até eu colocar todos os EPIs que eu tenho que colocar, eu vou perder tanto tempo, enfim. Mas é uma questão de entender o porquê que eu estou fazendo aquilo, que consequência eu posso ter para mim mesmo, né? Não é nem para a clínica, muitas vezes, é para a própria pessoa, né? Que vai, às vezes, Exatamente. desenvolver um problema mais à frente ou imediato por, às vezes, uns 5 minutos que não colocou uma proteção, que não tomou um determinado cuidado. E a gente comentou também, voltar da rotina do hospital, da clínica, a questão dos próprios profissionais, dos próprios veterinários em relação a alguns esquecimentos na parte do descarte do resíduo, alguns desvios e o nível de preocupação que se dá em relação a esse assunto, né? Que o profissional tem em relação a esse assunto. A gente realmente valoriza pouco, né? A não ser, assim, alguns profissionais de algumas especialidades, como, por exemplo, a gente já falou, né, da parte dos centros de diagnóstico de imagem, que eles vão ter uma preocupação muito grande com essa parte do radioativo, né? Até por conta da própria contaminação que existe ali, né? O risco de contaminação. Tirando isso, ou profissionais que trabalham com medicações específicas, por exemplo, que trabalha com oncologia, que trabalha com quimioterapia, o resto realmente ainda falta um pouco, né? Essa conscientização e, de repente, uma adequação de como, um melhor entendimento de como isso tem que ser feito, tá? Esse descarte tem que ser feito. Eu acho que ainda falta um pouco não se valoriza tanto. O lixo vira lixo mesmo, né? Acaba virando uma coisa banal. E na realidade não é, né? Mas a gente realmente ainda não se adequou a essa condição assim, plenamente, né? A gente entende, a gente trabalha, a biossegurança ajuda nesse sentido, né? Porque ela traz toda essa conscientização, mas realmente algumas coisas eu acho que a gente ainda deve investir e melhorar. Porque foi aquilo que a gente conversou, né? Muitas das vezes a preocupação maior é cuidar do animal, é salvar a vida do animal. Aí depois que você fez tudo aquilo, se eu descartar a luva no local errado, não vai ser essa a minha preocupação. Se o medicamento eu acabei colocando no lixo comum, não vai ser essa a minha preocupação. Mas, como envolve uma questão de saúde pública, de possível contaminação do meio ambiente, como profissional de saúde, essa preocupação tem que estar cada vez mais viva, né? Mais aflorada, no sentido, poxa, eu salvei a vida de um animal, eu consegui fazer um procedimento médico extremamente difícil, mas por conta de um deslize, de um desvio, de um esquecimento, eu posso estar causando uma contaminação ou então causando um acidente. Se eu descarto de forma errada, a pessoa que vai manusear depois ou o destino daquele resíduo depois pode causar algum outro problema. E aí, se botar na balança, acaba que eu afetei a saúde pública em algum outro ponto, em algum outro momento. Então, é muito importante, né, que não só da parte dos veterinários, mas qualquer profissional da saúde que tenha essa consciência. O resíduo é uma questão de saúde pública. Então, se a gente comete desvios, a gente atendeu de um lado e deixou a desejar do outro, né? Exatamente. Enfim, até a Cristiane colocou aqui, esses são os problemas dos resíduos de saúde. Os riscos patológicos e infectocontagiosos são elevados, independentemente de ser animais ou não, que é o que a gente estava falando do pessoal da limpeza. Né? Exatamente. Assim, eu acho que isso é um problema de gestão na saúde como um todo. Né? Eu não estou falando da minha profissão porque eu vivencio todos os dias. Mas todo mundo já teve a oportunidade de ir ao hospital, né, vivenciar situações em consultórios e tudo mais. E a gente vê, às vezes, assim, os absurdos acontecendo. Então, é porque realmente é algo que a gente simplesmente trata o lixo como se fosse tudo, né? Qualquer coisa pode ser tirado no lixo comum e pronto, acabou. Né? Não é assim.
essa É, consciência a gente até assim, está aprendendo. pegando um gancho de um trecho da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles falam muito da responsabilidade compartilhada, da corresponsabilidade. Eu sou corresponsável pelo que vai acontecer com o meu resíduo. Se eu descarto de forma incorreta e acontece um problema à frente, eu tenho essa responsabilidade compartilhada. Então, esse conceito tem que estar cada vez mais vivo, né? Cada vez mais disseminado em todos os ambientes profissionais, né? Eu não é a impressão de que eu coloquei no lixo, acabou, não é mais minha responsabilidade, não é mais meu problema. Não, é sim. Se eu não fui responsável nesse descarte, eu vou ser corresponsável por qualquer problema que for acontecer mais à frente. E chegamos ao final, abordamos todos os temas da nossa live. E para fechar, eu queria que você falasse um pouco assim sobre um resumo da sua visão geral da evolução desse tema, né, no ambiente de medicina veterinária e como você vê o futuro, assim, quais são suas perspectivas voltadas a essa parte de gestão de resíduos nesse ambiente de clínica veterinária. Eu acho assim, né? Foi aquilo que eu falei. Nós médicos veterinários, a gente evoluiu muito, né? O nosso pensamento, saindo um pouquinho da caixinha, só tratamento, só produção, por exemplo, e começamos a pensar muito atenção, né? Cuidados, a própria segurança. Então, isso tudo vem sendo agregado na formação do médico veterinário de uns tempos para cá. E o entendimento de que é parte da saúde única, né? E por isso a gente tem uma responsabilidade ambiental muito grande. Eu acho que hoje na veterinária a gente já começa, a gente teve uma evolução muito grande nesse aspecto quando a gente fala de animais de produção. Mas quando a gente vem para o meio urbano, eu acho que a gente ainda atrasa um pouco, né? Fica muito mais na questão assim, da cobrança, da vigilância sanitária, do conselho de classe, para que se tome uma atitude real, né? Mas eu vejo que com essa formação, né, é um trabalho de formiguinha, entendo que seja um trabalho de formiguinha. E com essa conscientização, a gente contínua, cada vez mais crescente, a gente vai conseguir, ao longo de poucos anos, acertar essa questão. Então, assim, a perspectiva para o futuro é que isso melhore muito mais. A gente vem indo na formação dos nossos alunos, né, nesse cuidado, né, e nessa, a gente às vezes chega a ser chato com eles sempre falando para a gente, nossa, mas não, mas é chato mesmo, sabe? A gente só aprende, né, criando o hábito de fazer corretamente. Então, não adianta que pular etapa é sempre ruim. A gente vai dar errado em algum momento. Então, eu acho que essa evolução ela está acontecendo, né? A gente também tem a tecnologia veio muito para nos ajudar, né? A profissionalizar a profissão também, né? Com a questão de gestão, tudo isso veio agregar, né? Sair um pouco daquela questão assim só do tratar o paciente, né? O veterinário se torna muito maior na questão de fazer ser responsável por si, pelo animal, pelo homem, né? E agora também pelo ambiente. Então, acho que a gente só tem a melhorar, né? E assim, é o que você falou, é a formação, esse bate-papo que a gente está tendo também, com certeza já consegue agregar bastante para os profissionais que vão estar acompanhando, seja da parte do meio ambiente, que muitas vezes não sabia de como funcionava esse universo na clínica veterinária. Eu aprendi muito conversando com você, muita coisa eu falei, nossa, é assim que acontece e tal. E acredito que também do outro lado, da parte dos profissionais de medicina veterinária, no sentido de, é assim que eu tenho que fazer, é importante por conta desse contexto, dessa consequência, enfim, eu acho que é uma troca muito legal.
e agregou bastante tanto para o meu lado profissional quanto para o seu. E muito obrigada. Enfim, eu acho que a gente conseguiu botar todos os assuntos da pauta. E é isso, gente. Muito obrigada, boa noite. E aceitou meu pedido de última hora e deu tudo certo. Não, eu que agradeço, fico muito feliz, eu gosto muito, né, do que vocês produzem, do material que vocês produzem, que é de altíssima qualidade. Eu que agradeço pelo convite, espero ter ajudado, né, e estamos à disposição, sempre que precisar, tá bom? Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.